Muito bem! Agora nós chegamos no Mão da Massa, Mãos na Massa, né? Que é o pré-simulado que a gente vai trabalhar nessa questão aqui do nosso simulado do módulo 2, que é muito importante para a gente conseguir entender, né, esse formato aí de estudos e para confirmar se você realmente entendeu tudo que a gente abordou nos vídeos até agora. Bora lá, então, tem bastante coisa para a gente falar, né? Bem, a primeira questão, ela fala sobre o API, né? O análise do perfil do investidor. Então, vem comigo, ó. Questão número um. Quais os principais aspectos que devem ser considerados ou analisados ao se fazer um API? Então, o API considera alguns aspectos nas perguntinhas que são feitas aí pelas instituições financeiras para determinar se ele é conservador, moderado ou agressivo, tá? Então, aspectos quanto aos objetivos, sim. Aspectos quanto à situação financeira, sim. Aspectos quanto ao conhecimento, sim, tá? Então, essas três, sim. Objetivos quer dizer isso daqui, ó. Por quanto tempo será mantido o investimento, né? As preferências de risco e a finalidade de investir, tá? Mas não somente. Então, somente aqui que está errado nessa número 4. Então, só está certo a 1, a 2 e a 3, né? Situação financeira, vai vir alguma pergunta relacionada a quanto de renda que a pessoa ganha, quanto de patrimônio que ela já tem, né? E conhecimento vai perguntar, por exemplo, em que ela investe já, qual é a periodicidade, ou seja, com que frequência investe, qual é a formação da pessoa, a formação acadêmica da pessoa. Então, essa é a ideia com relação a essa número 1 aqui. Resposta certa, então, apenas um, 2 e 3, né? Alternativa aqui, no caso, essa 4 aqui, essa quarta alternativa. Ok? Beleza, né? Bem, interessante você anotar o que eu estou falando para que depois você possa lembrar dos conceitos, tá? Número 2, quanto ao KYC? Então, agora sim, o irmão do API aí, né, na ajuda no combate à lavagem de dinheiro. KYC, conheça seu cliente, né, quer fazer o cadastro dos clientes, tanto investidores ou não. Segundo, o código de distribuição. Então, esse código ele traz algumas regras de como deve ser feito isso. Tem que ter a instituição, tem que ter um documento que expresse por escrito, né, como será feito o KYC. E esse documento tem um número de informações mínimas. Quais são essas informações, né? Então vamos lá. Número 1. Qual procedimento deve ser adotado pela instituição para aceitação de investidores? Né? Isso está correto. É para isso que se faz o cadastro, é para isso que se conhece o nosso cliente, seja ele investidor ou não. Número 2, indicação de casos em que serão realizadas visitas aos investidores em suas casas ou no trabalho. Exatamente, isso aqui também está certo, tem que indicar lá. Por exemplo, se, vamos lá, a instituição que vai determinar isso, mas se o investidor possui um patrimônio superior a R$ 1 milhão, né? Então, para esses serão feitas visitas, né? Ou, em algum caso que surgir alguma dúvida, talvez com relação à sua residência ou ao seu ganho, então vai ser feito visitas, né? Isso vai ser definido pela instituição. Procedimentos, mas tem que deixar por escrito isso, né? Eles têm um manual, eles devem deixar por escrito e disponível tanto para a CVM como para a Ambima. Procedimentos de atualização cadastral e indicação do sistema utilizado para controle das movimentações. Então, isso aqui também está correto. Tem que dizer que o cadastro vai ser atualizado sempre que necessário, ou uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou a cada quanto tempo, né? Então, como que a instituição vai fazer isso? Que sistema vai utilizar? Então, vai demonstrar o sistema, ou mostrar, falar o nome do sistema, né? E como que ela controla as movimentações, né? A instituição, então nós temos aqui um relatório que filtra as transações acima de R$ 50 mil, acima de R$ 2 mil, e aí a gente faz uma entrevista com o cliente, então isso tudo tem que estar relatado como que acontece esse KYC na prática, né? Outro procedimento que será utilizado para identificação da pessoa natural caracterizada como beneficiário final. Com certeza, beneficiário final é aquela pessoa que controla mais de uma empresa, né? E que porventura receba aí transferências ou valores em espécie. Então, pelo menos o nome, o CPF e o endereço tem que ser informado no momento de fazer uma transação, tá? E se isso não for possível, é considerado uma suspeita.
Procedimentos adotados para veto no relacionamento em razão dos riscos envolvidos também faz parte do processo de KYC, porque eu quero saber, quer dizer, comigo já aconteceu quando eu gerenciava agências bancárias, eu tive que dizer não para algumas pessoas que queriam abrir conta naquela agência bancária, porventura de uma desconfiança, talvez, com relação à sua atividade, à origem da sua renda, ou até por utilização de documentos falsos, né, para abertura da conta. Então, são vários motivos aí que podem ser considerados como não, para dizer um não para um cliente ou para um associado abrir uma conta numa instituição financeira, tá certo? Mas isso tem que estar por escrito, tá certo? Então, resposta certa, certo? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Letra D. Número 3, de acordo com o Código Anbima de Regulação e melhores práticas de distribuição de produtos e investimentos quanto à segurança e sigilo das informações, tá? Então, olha só, antes a gente estava falando do KYC, agora estamos falando do mesmo código, porém do tópico, ou do artigo e da seção que fala sobre sigilo bancário, tá? O que tem que ter nesse documento que fala sobre sigilo bancário ou segurança e sigilo da informação? Primeiro, propiciar, né, o controle de informações confidenciais reservadas ou privilegiadas a que tenham acesso seus sócios, diretores, administradores, profissionais e terceiros contratados. Então, as instituições financeiras associadas à Ambima devem assegurar mecanismos para isso? Com certeza, sim. Às vezes eu vejo na prova cair assim, exceto terceiros contratados, né? Não, os terceiros também precisam, a instituição tem que adotar mecanismos para que os terceiros que estão, porventura, prestando serviço para a instituição financeira não tenham acesso à informação confidencial, né? Informação confidencial ou reservada ou privilegiada, né? É aquela informação que não é de domínio público ainda, ou que não pode ser divulgada para essas pessoas. Então, essas pessoas não podem ter acesso. Em qualquer instituição, a informação ela é segmentada, né? O gerente tem acesso a uma quantidade de informação, o diretor tem acesso a outra, né? O presidente a outra, e assim por diante. Uma pessoa só não consegue ter acesso a todas as informações da instituição. Isso acontece por questões de segurança, tá certo? Muito bem. Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial os mantidos em meio eletrônico. Isso também está correto, porque não adianta eu propiciar o controle, mas eu não fazer teste para ver se está funcionando, né? Será que está funcionando o sistema de segurança? Principalmente, por exemplo, hoje tudo está armazenado na nuvem, está armazenado em HDs, né? Devido à tecnologia. E isso também pode ser alvo de ataques de hackers. Então, nós temos que fazer testes para testar a vulnerabilidade desse sistema, para ver se realmente estão bem guardadas as informações. E terceiro, implantar e manter treinamento para seus sócios, diretores, administradores e profissionais que tenham acesso às informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas. Essa aqui tem a ver com a primeira, né? Claro que está certo também, porque de nada adianta eu ter controle, eu fazer testes, se eu não treinar essa galera, não falar para eles o que é uma informação confidencial, o que é uma informação reservada, o que é uma informação privilegiada, quem pode ter acesso ao quê, como de repente um diretor é convidado para dar uma entrevista numa televisão, no rádio, o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Então, orientar as pessoas dessa forma para facilitar também a preservação da informação. A ideia aqui é preservar, né, a informação para que ela não caia em mãos erradas, essa é a ideia, né? Então, a resposta certa, 1, 2 e 3 aqui, letra B de bola. 4. Dos abaixo citados são considerados pessoas politicamente expostas. Bem, essa aqui é fácil, né? É fácil porque pessoa politicamente exposta, a gente aprendeu que são pessoas que estão exercendo uma atividade pública relevante, tá bom? Relevante, a palavra relevante é importante, nos últimos 5 anos e parentes de primeiro grau. Então, já matamos aqui a alternativa certa, tá? Essa é a resposta correta. Essa terceira aqui não é porque não é 10 anos, então eu já elimino também, tá? Por que não é a letra B? Qualquer agente público também não é, porque
Por exemplo, uma pessoa que prestou concurso público lá e que, de repente, é professor de uma escola pública no município, no estado, não é um cargo, assim, digamos, relevante. Cargo relevante são presidentes de estatais, são reitores de universidades públicas, presidentes, governadores, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, tá? Esses são cargos considerados relevantes, certo? Ministros de Estado, ministros do STF e assim por diante, né? Familiares, né? A letra A, familiares de agente público, apenas, né? Então, o apenas, familiares de agente público, como a gente diz aqui, ó, de primeiro grau, sim, mas o apenas tornou ela errado. Então, não é essa a alternativa certa, fica sendo a letra D aqui, né? Letra D, agentes públicos que desempenharam cargos, empregos ou funções públicas relevantes nos últimos 5 anos e parentes de primeiro grau. Quinta questão. Vamos lá. Vamos lá que estamos indo bem. A Lei 9.613 e as circulares do Bacen determinam que os grupos de pessoas físicas e jurídicas que estão sujeitas aos mecanismos de controle com o objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro, entre os quais estão. Então, assim, ó, a legislação da lavagem de dinheiro prevê que algumas empresas ou instituições que, principalmente, que atuam na comercialização ou distribuição de produtos de investimento, informe ao COAF em prováveis indícios, né, ou irregularidades na movimentação do seu dinheiro, mas também ela inclui outras empresas ou pessoas que trabalham com outras atividades, mas que também podem ser alvos dos criminosos para a lavagem de dinheiro. Então, corretora de imóveis, sim, né, são imobiliárias, porque vendem imóveis, e imóveis é também um produto que pode ser utilizado. Claro, as instituições financeiras, pessoas físicas ou jurídicas que vendem metais preciosos ou pedras preciosas também, como, por exemplo, uma joalheria, né? E o número 4, empresas que transportam valores, né? Aquelas empresas que fazem os carros fortes, né? Então, que transportam valores numerários, também precisam reportar a movimentação de seus clientes. Então, a resposta certa aqui, 1, 2, 3 e 4, todas estão corretas. Resposta certa, deixa eu ver aqui, a alternativa seria A. Número 6, avalia situações abaixo. Então, temos aqui quais das situações, né, abaixo, né, eu coloquei acima, abaixo, devem ser consideradas pelas instituições financeiras como situações de atenção especial que podem representar indício de lavagem de dinheiro, segundo os critérios da Circular 4001 do Banco Central. Muito bem, só quero saber o que é um indício. Indício é aquilo que está normalmente incompatível, né? Então, propostas de início de relacionamento. E proposta de início de relacionamento é a abertura da conta, né? De clientes que são investidores qualificados, né? Isso aqui não é um indício, certo? O fato de eu abrir uma conta de um cliente qualificado, um investidor qualificado, não quer dizer que seja indício. Indício é depois como ele vai movimentar a conta dele, né? Quanto que ele declarou de renda e quanto ele está movimentando. Então, tem que ver a origem do dinheiro dele. Proposta de início de relacionamento com pessoa politicamente exposta. Sim, porque pessoas politicamente expostas já são marcadas como expostas justamente porque estão mais vulneráveis ao cometimento de crimes de lavagem de dinheiro. Então, sim, temos que considerar que isso aqui pode ser um indício. Clientes com operações sem identificação de beneficiário final também é um indício, porque, como eu já disse lá na outra questão, beneficiários finais devem ser identificados com pelo menos nome, CPF e endereço no momento das transferências. E clientes incluídos em listas de serviço de proteção ao crédito não tem nada a ver, né? Então, essa aqui eu não marco. Resposta certa, 2 e 3 apenas, certo? Vou limpar aqui e vamos marcar 2 e 3, letra C. Número 7. Número 7 tem a ver com, de novo, Código da Anbima de distribuição de produtos de investimento. As instituições participantes devem implementar e manter, certo? Isso aqui você vai encontrar tanto nesse documento de regras, procedimentos e controles, como também na questão do KYC, do API. As instituições têm que manter, na questão das segurança e sigilo das informações, tinha uma questão agora há pouco, todas elas falam que a instituição deve implementar e manter em documento escrito, ou seja, tem que ter lá um documento, um manual,
algumas regras escritas, né, de como ela vai fazer para controlar, né, as informações, ou seja, toda a questão dos investimentos dentro da instituição. E isso a número 1 diz assim, sejam efetivos e consistentes com a natureza, porte, estrutura e modelo de negócio das instituições, né? Então, essa já dá para marcar, é a alternativa certa, tá? Por que a letra B não é? Porque está dizendo assim, ó, impeçam o acesso a todos os seus funcionários, né? Impeçam não, por quê? Essas regras e procedimentos e controles têm que ser acessíveis a todos os funcionários, essa é uma das regras, né? Indiquem as medidas necessárias para garantir a dependência. Não, dependência não, e adequada autoridade. Independência, tá? Por exemplo, a auditoria interna tem que ter independência para trabalhar, não pode ficar dependente das outras áreas. E a D, descrevam os procedimentos para a coordenação das atividades relativas à função de auditoria e crédito, né? Não, não é essa a função desse documento, descrever atividades de função de auditoria e crédito, e sim atividades de compliance e controles internos, e não essas atividades aqui. Então, resposta certa aqui, a letra A, sejam efetivos e consistentes. E a número 8, a nossa última questão deste simulado aqui, o que é uma informação privilegiada e quem geralmente a utiliza. Então, a informação privilegiada é aquela que ainda não foi divulgada a público e é utilizada por um insider trading, que pode ser uma pessoa de dentro da empresa, primário, ou de fora da empresa, secundário, sempre utilizando a informação para benefício próprio, prejudicando a empresa. Então, vamos lá. Informações já divulgadas a público. Isso não é privilegiada. Todo mundo sabe. Que privilégio eu terei? Nenhum. Utilizadas por alguém de dentro da empresa, insider trading primário, ou de fora da empresa secundária. A segunda parte está certa, mas a primeira está errada, então não é essa aqui. Informações ainda não divulgadas, ó, ainda não divulgadas a público. Isso é informação privilegiada. Perfeito, certo? Porque, por exemplo, a empresa ainda não divulgou o seu balanço, ou seja, ninguém sabe se deu lucro ou prejuízo. E quando sair o lucro, de repente o preço das ações pode subir ou não. Então, isso é uma informação privilegiada. Quem sabe não pode falar, não pode usar também para si. Então, isso é informação privilegiada. Utilizadas por alguém de dentro da empresa, insider primário, ou de fora da empresa, insider secundário. Beleza, essa é a certa. Informações ainda não divulgadas ao público, tá certo? Então, isso aqui não tá errado, já posso utilizar. Utilizadas por alguém de fora da empresa, insider secundário, também está errado, de fora da empresa é primário, né? Não é primário, é secundário. Ou de dentro da empresa, secundário. Não, está invertido aqui. Então, essa aqui está toda errada, né? Toda errada. E a D, informações já divulgadas ao público, certo? Aqui eu disse o contrário, né? Na verdade, aqui, informações ainda não divulgadas, né? Ainda não divulgadas, isso sim são informações privilegiadas, tá? Essa parte está certa, né? Mas as outras partes estão erradas. E aqui, já divulgadas ao público, né? Isso aqui não é informação privilegiada, né? E aí, aqui está de fora da empresa, primário, e de dentro da empresa, secundário. Aqui também está invertido. Então, essa aqui está toda bugada, né? E essa aqui, a C, parte está certa, parte está errado, mas se tem algo errado na questão, né? Está tudo errado, não posso marcar. Resposta certa aqui, então, informações ainda não divulgadas ao público, utilizadas por alguém de dentro da empresa, insider trading primário, ou de fora da empresa, insider trading secundário, né? Olha só, terminamos, oito questões respondidas, aí você clica aqui, ó, 8 de 8, acertou 100%, daí você confere os resultados, tá? Assim é bem bacana. Essa história aqui de informação privilegiada e insider trading entrou na prova da CPA 10 nesse ano de 2023, que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá certo? Então, é um assunto novo que já caía na prova da CPA 20, mas é assunto novo aqui na CPA 10, beleza? Maravilha! Espero que você tenha curtido essa correção. E te espero nos próximos vídeos. Anote tudo que você capturou aí para que você possa fazer
os outros simulados. Beijo, bom trabalho, bons estudos e até a próxima.